Sejam muito bem-vindos ao canal Despertai HSD. Eu sou o Nildo, gostaria de pedir a tua ajuda, para você se inscrever no canal. Você se inscreve no canal, você dá o seu joinha e seguimos juntos aí fazendo nossos vídeos, proclamando a mensagem do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, e também estudos para a edificação do povo de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre o pecado da língua. O que é a língua, Esse órgão que nós temos aqui, que Tiago fala tão detalhadamente e nos traz alguns exemplos a respeito da língua, Tiago capítulo 3, carta de Tiago capítulo 3, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vamos ficar aqui e na próxima quarta-feira nós terminamos então o capítulo falando a respeito da língua. Então, o que a Bíblia nos traz a respeito da língua? Dá-nos alguns exemplos, e nós sabemos que é difícil controlar a língua, não é? Quantos estragos, quantas ofensas, quantas mortes, quantas guerras, quantas destruição acontece e vem por meio da língua. E, meus irmãos, não quereis muitos de vós, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso nos mostra que os ensinadores, os pregadores, eles têm maior responsabilidade daquilo que eles falam. E aí o versículo 2 diz: porque todos tropeçamos. Todos, sem exceção. O único homem que pisou aqui nesse mundo e nunca pecou foi o Senhor Jesus. Nunca pecou. Mas nós, seres humanos, diz a palavra de Deus que todos tropeçamos, inclusive Tiago, que escreveu a carta. E então ele diz: e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Mas como nós tropeçamos no falar? Às vezes a gente fica até irritado com a gente mesmo. Eu não estou falando na conjugação dos verbos, falar bem o português. Não é isso não. Eu estou falando de ofender, de falar mal, de fazer aquilo que não deve, falar aquilo que não deve. É isso que eu estou falando. Tropeçamos no falar. Às vezes, no fim do dia, a gente olha e pensa: olha o que eu falei para aquela pessoa, olha o que eu falei para aquele funcionário, olha o que eu falei para o meu chefe, olha o que eu falei para aquele irmão, olha só o que eu falei para aquele vizinho.
como tropeçamos, como nós tropeçamos. E ele diz assim, aquele que não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se pomos freio na boca dos cavalos, eu trabalhei bastante com cavalo, e a gente colocava freio, né? Eu vou usar uma caneta, a gente colocava freio na boca dele. E tinha um ferro que a gente enfiava para dentro assim, e no canto daquele freio tinha umas serras para machucar mesmo, para ele obedecer mesmo. Ele tinha que obedecer. E aquele freio entrava dentro da boca dele. E nós puxava, queria para a direita, puxava para a direita, queria para a esquerda, puxava para a esquerda. E aquele freio dentro da boca do cavalo. Se pomos freio na boca do cavalo, para que ele nos obedece, e dirigimos-lhe o corpo todo. Se a gente quer ir para a esquerda, vamos virar na rua esquerda, vamos ir na direita, nós puxamos e ele obedece. Também o navio. Diz a palavra de Deus que sendo tão grande, grandes navios, batido por fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o impulso do timoneiro. Isso aqui eu não vou comentar muito porque sei muito pouco a respeito de navio. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. Aí o versículo 5 diz assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Como tem gente que se gaba, como tem gente que se promove, que se gaba de tudo que tem, de tudo que faz, de tudo que é, se gaba de grandes coisas. Diz a palavra do Senhor, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Uma pequena fagulha, sabe? Uma faísca. As grandes queimadas, esse ano passado nós tivemos muitas queimadas aqui no Brasil. Também lá fora, no exterior, temos visto muitas queimadas. E às vezes a imprensa e os próprios governantes dizem, gente, não joga bituca de cigarro. Pode ser uma bituca de cigarro que fez todos esses incêndios nesses matos, né? Mato Grosso, para todo lado. O Brasil, esse tempo atrás, parece que estava em chamas. Apenas 2 estados não tinha fogo, incêndios. E às vezes, uma isca, uma faísquinha, uma bituca de cigarro que alguém fumou e jogou pela janela do carro, fez com que todo aquele incêndio começasse, grandes prejuízos, trabalhadores, bombeiros, pessoas civil, todo mundo tentando apagar, e dias e mais dias, e aquele fogo não apaga. Bom exemplo, não é? Boa comparação. Uma pequena fagulha põe em brasas tão grande selva. Um pequeno órgão faz tantos estragos na sociedade. Quantas igrejas divididas, quantas igrejas estão em brigas, quantas famílias estão em brigas por causa desse pequeno órgão. E a palavra de Deus, ela nos diz que Marcos capítulo 7 e o versículo 19 diz assim, porque não lhe entra no coração.
Eu vou ler o 18. Assim, vós também não entendeis, porque não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. O que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios: prostituição, furtos, homicídios, adúlteros, avarezas, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. E com isso, o falar também. Falamos coisas que não devíamos, e como a palavra de Deus nos diz, a boca fala do que está cheio o coração. Cuidado com a língua. Vamos cuidar com esse pequeno órgão que nós temos, mas que tem causado muito estrago, muita destruição na vida dos seres humanos, tá bom? Estudo Bíblico, quarta-feira, canal Despertai HSD. Vamos ficando por aqui. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.